Sorria, Deus te prova para te aprovar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor aqui no nosso canal Profecia e Sacerdócio. Hoje meditaremos em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Vamos extrair daqui um mandamento, um princípio e uma promessa de Deus. O mandamento está implícito, mas consiste em nós perseverarmos na provação. É um mandamento de fé. Deus, ele falou isso claramente com o seu povo, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Versículo 2, Deus deixou claro que provou o seu povo durante 40 anos para saber, não para Deus saber, mas para o próprio povo saber, cada um ali saber o que havia no coração deles, de acordo com aquela provação. Está escrito assim em Deuteronômio 8, versículos 1 e 2. Exortação para lembrar da misericórdia de Deus. Durante aqueles 40 anos, Deus foi misericordioso, não se gastou nem, apesar das provações, não se gastou nem as roupas, nem as sandálias de todo o povo ali durante 40 anos. Olha que milagre tremendo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, aqui o mandamento de ter fé, mesmo nos momentos da provação, porque nas provações Deus prova o nosso caráter, a nossa dependência a Ele. Deus, através da nossa provação, nos faz nós conhecermos como está o nosso coração com relação aos mandamentos de Deus. É um teste de obediência aos mandamentos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está cuidando de você. Deus te prova porque Ele quer te aprovar. Ele nos guarda em todos os nossos caminhos, como guardou Israel durante 40 anos. E nós obedecermos os mandamentos não é para sermos salvos. Jesus guardou todos os mandamentos. Nenhum homem guardou ou guardará ou guarda todos os mandamentos. Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir, porque de nenhum de nós poderemos cumprir. Ele cumpriu, por isso Ele nos salva, Ele nos leva à terra prometida, Ele nos dá a vida eterna. O princípio aqui é o princípio da felicidade. Diz: feliz o homem que persevera na provação. E isso não é só para a vida eterna, pois quem não fica feliz quando passamos num vestibular, quando passamos numa prova de matemática ou do português, seja lá o que for, quando passamos numa entrevista de emprego, quando passamos num concurso público, né? Então as provações, elas às vezes são duras, provações da vida, mas quando nós vencemos as provações, nós alcançamos a felicidade. Senão, o que diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo que ele fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós nos alegremos em Deus. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, a felicidade que vem do Senhor é a nossa força. Amém? Então, que você possa se alegrar, conforme diz o texto, na certeza da vida eterna, na certeza de que você alcançará a coroa da vida, porque Deus, Ele aprova
e dá a coroa da vida, porque Deus, ele prometeu aos que o amam. E por último, a promessa da vida eterna que Deus dá àqueles que o amam. O Salmo 116, versículo 15, é maravilhoso. Eu queria que você contemplasse o sorriso de Deus nesse Salmo 116, versículo 15, ali confirmando derradeiramente a aprovação. Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há um ditado popular, né, um jargão muito antigo, que diz: viva de maneira de que quando você nasceu, todos sorriam e só você chorava. Viva de maneira que quando morrestes, todos chorem e só você sorri. Quando guardamos os mandamentos, provamos que amamos a Deus e vivemos uma vida de verdadeira paz, de verdadeira felicidade. Então, que você possa guardar os mandamentos do Senhor. Não somente ser aprovado para a vida eterna, mas ser aprovado em tudo que você fizer, em tudo que você pôr as mãos. Enfim, o mandamento, fé na aprovação, um princípio, a felicidade em Deus, a felicidade de acordo com os mandamentos de Deus e a promessa de Deus para a vida eterna, para todos que o amam. Conforme alguém já disse, nós não guardamos os mandamentos para ser salvos, mas nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Deus. É isso que Deus diz para nós. É isso que Deus diz, né? Que como nós podemos provar que nós o amamos? Versículo 2 de Deuteronômio 8. Para saber, Deus falando, né? Deus guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, querido, querida, Deus está te provando porque Ele te ama. Deus está te provando porque Ele vai te aprovar. Fica firme com Jesus, fica firme na igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se gostou do vídeo, se o vídeo edificou a sua vida, curta, compartilhe, dê o like, se inscreva se não é inscrito, toque no sininho para receber mais outros vídeos desse, compartilhar e assim nos ajudar a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, a palavra de fé, de esperança, de salvação. Forte abraço, Deus te abençoe. Pai Santo, Pai Celestial, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Deus por minhas provações desta hora, as provações da minha casa, da minha família, da minha parentela. Eu oro, Senhor, por este irmão, esta irmã, por todos que estão, ó Deus, ao alcance desse vídeo, da nossa voz, onde chegar, ó Deus, especialmente, ó Deus, cada pessoa que está passando por grandes lutas e provações, ó Deus querido, Deus Santo, que o Senhor venha, ó Deus, desvendar esses corações, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer esses corações, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha encher do Espírito Santo, ó Deus querido, Deus Santo, e fazer com esse irmão, essa irmã, ó Deus, essa pessoa persevere em seguir ao Senhor. Abençoa, Pai, com toda a sorte de bênção. Assim, meu Deus, meu Pai, eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, tudo para a honra, para a glória do santo, do precioso nome do Senhor. Ó Deus, assim oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Forte abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.